Este programa é livre para todos os públicos. É uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no meu dia a dia. E nesse tempo favorável da graça de Deus, estudando na carta aos Filipenses. Isso mesmo, uma grande graça, uma grande bênção ouvir as instruções que o apóstolo Paulo deu aos Filipenses e que continua muito intenso para nós, cada uma daquelas indicações que o apóstolo deu. Por isso vamos pedir ao Divino Espírito Santo para que ele nos conduza, para que nós entendamos, para que nós apliquemos na nossa vida aquilo que nós colhermos do nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra e também pegar o seu caderno de estudos bíblicos para que a gente possa dar sequência ao nosso estudo da carta aos Filipenses. Entrando hoje num novo capítulo, Filipenses, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Filipenses, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Vamos ler aquilo que o Senhor, mesmo pelo seu Espírito, quer nos conduzir a partir da palavra. No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Não me custa nada escrever-vos as mesmas coisas e a vós isto dá mais segurança. Cuidado com esses cães, cuidado com esses charlatães, cuidado com esses mutilados. Os verdadeiros circuncidados somos nós que prestamos culto movidos pelo Espírito de Deus. Colocamos nossa glória no Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia pôr a minha confiança na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à observância da lei, fariseu, no tocante ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que vem da lei, irrepreensível. Mas essas coisas que eram ganhos para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e de ser encontrado unido a ele. E isto não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus com base na fé. É assim que eu conheço Cristo, a força da ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Nós vemos aqui Paulo fazer uma afirmação importante, até mesmo porque também os filipenses estavam sendo assolados por esses pregadores judaizantes. Por isso que Paulo os chama de cães, charlatães e mutilados. Mutilados, para deixar bem claro, porque se circuncidaram, né? Então ele atribui a eles que eram pessoas mutiladas. E a partir daí ele vai descrevendo aquilo que é de suma importância. Em primeiro lugar, mostrando o batismo. Os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto movidos pelo Espírito de Deus, colocamos nossa glória no Cristo Jesus e não confiamos na nossa carne. O batismo, nós fomos selados, existe um selo em nós. Não é mais a circuncisão que diz quem é de Deus e quem não é. É a graça do santo batismo. E esse batismo ele tem incidência na nossa vida, porque ele nos traz para perto de Deus, nos capacita como filhos adotivos a viver um relacionamento com o Pai em Cristo Jesus. E, a partir de então, essa graça do movimento do Espírito Santo que nos leva verdadeiramente a adorar, a prestarmos culto a Deus pelo Espírito e não colocar a nossa confiança em nós mesmos,
mas a nossa confiança em nosso Senhor, a nossa confiança em Cristo e não na carne. Mas aí Paulo vai mostrar para eles o seu currículo, quem ele é. Então ele mostra ali, até mesmo para que a palavra dele tenha ainda mais firmeza diante dos filipenses e mostre para esses charlatães quem ele é. Tudo aquilo que ele tem, toda a carga hebraica que ele traz, mas também a experiência que ele tem com Cristo. E aí eu me pergunto e pergunto a você, o que ainda tem valor na nossa vida? O que nós ainda temos colocado de confiança nas coisas desse mundo, em nome, em currículo? Claro que o currículo é muitas vezes necessário dentro daquilo que é a nossa área profissional, mas o que nós precisamos entender é que nós somos filhos no Filho, filhos de Deus. Essa é a nossa maior herança e é uma herança eterna. O currículo vai ficar por aqui mesmo, né? Quando a gente for levado para o cemitério, vai ficar só registrado, talvez na internet, mas não tem incidência na nossa vida. A gente não apresenta o currículo, eu fiz filosofia, teologia, eu sou mestre, doutor. Não, eu sou filho de Deus. E aí Paulo vai dizer, olha, mas essas coisas que eram ganhos para mim, eu considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, eu julgo que tudo isso é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. É um conhecimento experimental. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. E depois, o conhecimento por revelação, que aí atinge a realidade da intelectualidade dele e ele testemunha para nós. Então, um conhecimento bem supremo. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo a fim de ganhar Cristo. A fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. E isso não com a minha justiça, que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus com base na fé. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte. Esse conhecimento, essa união, essa amizade, essa justiça de Deus, essa santidade de Deus que vai nos atingindo, vai nos fazendo semelhantes a Ele, vai nos fazendo semelhantes a Ele e vai nos colocando em profunda comunhão com Ele, inclusive com os sofrimentos de Cristo. E aí Paulo vai dizer que tudo isso é para ver, ele vai dizer aqui no versículo 11, se chego até a ressurreição dentre os mortos. Tudo isso é para ver se eu alcanço salvação. Preocupação da vida dele unida a Cristo. Em vista desse caminho de salvação, permita, meu irmão, que as coisas desse mundo percam força na sua vida. Nós devemos usar desse mundo, estar nesse mundo, usar das coisas desse mundo para o benefício espiritual. E não para fincarmos uma estaca, os nossos pés aqui nesse mundo, achando que nós somos dessa terra. A vida aqui é um sopro, ela é passageira, ela é fugaz, passa muito rápido. E é por isso que nós devemos orientar a nossa vida para Cristo. É por isso que nós devemos orientar a nossa vida para aquilo que verdadeiramente vale a pena. É por isso que nós precisamos buscar esse encontro pessoal com Jesus, que muda a nossa mentalidade, que coloca a hierarquia de valores. As coisas precisam ser colocadas no devido lugar. Olha, todo o nome, todo o currículo que eu apresento para vocês, diante do conhecimento de Cristo, para mim, não é nada. Eu já perdi tudo por causa dele. Para encontrá-lo e para ser encontrado por ele. Então, eu e você precisamos cada vez mais deixar com que essa experiência que brota da palavra, que nos leva a um encontro pessoal com o nosso Senhor, que isso seja no nosso coração uma ação extraordinária e nos faça vivenciar, experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós, essa riqueza insondável do conhecimento de Cristo. A palavra nos leva a um conhecimento mais profundo de nosso Senhor. Qual é a mensagem que eu tiro hoje e que você pode tirar também para você? Eu devo buscar cotidianamente conhecimento de Cristo.
E ao experimentar o seu amor, a sua justiça e a sua santidade, permitir-me viver de acordo com Ele, ou seja, com Cristo. Isso me levará a ter uma hierarquia de valores. O que é eterno deve ser mais valorizado do que aquilo que seja passageiro, transitório. O que tem tido mais valor na sua vida, na minha vida? É aí que nós devemos daí que nós devemos partir para a aplicação da palavra de hoje na nossa vida. Colocar os valores eternos acima dos valores transitórios. E isso nos dará uma capacitação de viver os valores transitórios de uma forma excelente, norteados pelo princípio da eternidade. Vamos rezar? Senhor, coloca no nosso coração o valor devido a todas as realidades. E principalmente, Senhor, à medida da experiência contigo, venha também a escolha que cada um de nós vamos fazer dos valores eternos e dos valores transitórios, colocando os valores eternos acima de tudo, Senhor Deus, porque são esses valores eternos que vão nos fazer viver bem a nossa transitoriedade aqui na Terra. Então ajuda a mim e aos meus irmãos a entender esse caminho e a vivenciar essa experiência profunda com o Senhor e com a sua santa vontade. Envolve o meu coração, a minha vida, me leva, Senhor Deus, a uma experiência cada dia mais profunda com o Senhor, com esse conhecimento experimental de uma experiência, de um amor, de uma intensidade profunda com o Senhor, para que também, Senhor Deus, a minha vida seja toda ela permeada por esse sentido, o sentido de que vale a pena, Senhor Deus, deixar tudo, ter tudo como lixo, diante do grande dom, da grande bênção e da grande herança que é o conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Jesus. E é isso, meu irmão, minha irmã. Parece que as coisas estão viradas ao contrário. Nós devemos colocá-las no lugar certo. Os valores eternos, aquilo que é eterno, aquilo que vem de Deus, aquilo que é indicação de Deus tem que estar no topo da hierarquia. As outras coisas vão ser influenciadas à medida que nós vamos fazendo essa experiência com aquilo que é eterno. E tudo vai se eternizando e tendo um valor e o sabor devido, que deve ser dado e experimentado em cada uma dessas coisas. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.